O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 1, livro 2, o mundo espírita ou dos espíritos, princípio vital, origem e natureza dos espíritos. Pergunta 76. Como podemos definir os espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Povoam o universo além do mundo material. Aqui tem uma nota que a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades extracorpóreas e não mais o elemento inteligente universal. Então, aqui os espíritos são seres inteligentes da criação, ou seja, Deus criou os espíritos. Eles povoam todo o universo. Quando diz todo o universo, não imaginemos só o nosso planeta, é o universo e fora do mundo material. Pergunta 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam apenas emanações ou porções da sua divindade, chamados por essa razão filhos de Deus? Então, por que muitos chamam filhos de Deus? Nós somos filhos de Deus, seríamos uma porção, um pedaço de Deus? Resposta dos espíritos: meu Deus, são sua obra, precisamente como um homem que faz uma máquina. Isso é um comparativo. Essa máquina é a obra do homem, não ele próprio. Sabe-se que quando o homem faz uma coisa bela, útil, ele a chama de sua filha, de sua criação. Pois bem, ocorre o mesmo com Deus. Nós somos seus filhos, porque somos sua obra. Então, não somos parte de Deus, né? Deus nos criou. Então, somos os filhos de Deus. Pergunta 78. Os espíritos tiveram um princípio ou, como Deus, existiram de toda a eternidade? Então, é assim, os espíritos já existiam com Deus? Já estavam prontos lá com Deus? Se os espíritos não tivessem tido um princípio, ou seja, se não tivessem sido criados, seriam iguais a Deus. No entanto, são suas criações, quer dizer, criado por Deus, emanados por Deus, submetidos à sua vontade, ou seja, submetidos à sua vontade quando são regidos por suas leis. Deus existe de toda a eternidade, quer dizer, como nós vimos, né? Deus é eterno. Isto é incontestável, mas não sabemos quando Ele criou. Ou seja, nós não sabemos, os espíritos não nos informam, ou alguns espíritos também não sabem informar, quando foi o momento da criação dos espíritos, né? Pode-se dizer que não tivemos princípio. Se com isso se entender que Deus, sendo eterno, tem criado sem cessar. Mas quando e como cada um de nós foi criado, eu lhes digo mais uma vez, ninguém o sabe. Isso é um mistério. Pergunta 79. Por existirem dois elementos gerais no universo, então são dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, como nós vimos, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material. Então, a origem seria dos espíritos do princípio inteligente e do corpo material do princípio material. Isso é evidente a resposta. Os espíritos são individualizações
do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. O que desconhecemos é a época e o processo dessa formação. Quer dizer, a junção e a formação disso, nós não sabemos em que época, em que momento. Pergunta 80. A criação dos espíritos é permanente ou verificou-se apenas na origem dos tempos? Deus criou os espíritos em um só momento, quando criou o nosso mundo material? Ou ele sempre criou? Ela é permanente, ou seja, a criação é permanente, Deus está sempre criando, o que quer dizer que Deus jamais cessou de criar. Pergunta 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? A pergunta é, assim como os corpos, são procedentes uns dos outros, será que os espíritos também procedem um do espírito dos outros? Deus os criou como a todas as outras criaturas, por sua vontade, mas digo uma vez mais, sua origem é um mistério. 82. É exato dizer que os espíritos são imateriais. Como se pode definir uma coisa quando não dispomos de termos comparativos e usamos uma linguagem insuficiente? Então os espíritos nos questionam, como é que nós podemos explicar se não tem uma linguagem suficiente para entender? Um cego de nascença pode definir a luz? Imaterial não é a palavra correta. Incorpóreo seria a mais exata, porque se deve compreender que os espíritos, sendo uma criação, deve ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, para a qual não há analogias na Terra, e tão etérea que não pode ser percebida pelos sentidos humanos. Então ela é tão etérea, tão quintessenciada aqui na Terra, que não dá para a gente perceber que é uma coisa, algo, porque para nós não vemos, não percebemos. Dissemos que os espíritos são imateriais, porque a sua essência difere de tudo o que conhecemos pelo nome de matéria. Então, pela matéria nossa, que física, agregação de matéria, nós entendemos que eles são imateriais. Um povo de cegos não teria termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença acredita ter todas as percepções pela audição, pelo olfato, pelo paladar, pelo tato. Ele não compreende a ideia que lhe seria dada pelo sentido que lhes falta. De igual maneira, no tocante à essência dos seres super-humanos, somos como verdadeiros cegos. Podemos defini-los apenas por comparações, sempre imperfeitas, ou por um esforço da nossa imaginação. Então, quer dizer, nós, seres humanos encarnados aqui, nós podemos imaginar como são os espíritos, mas não sabemos como realmente os são. Imateriais não seria bem a palavra, quintessenciada, a matéria seria talvez mais adequada, mas essas analogias para nós ainda são um pouco distantes, então não conseguimos descrevê-los. 83. Os espíritos terão um fim? Quer dizer, terminarão um dia, acabarão um dia? Compreendemos que o princípio de onde emanam seja eterno, mas o que perguntamos é que sua individualidade chegará a um termo, e se, em um tempo determinado,
mais ou menos longo, o elemento do qual são formados os espíritos, não se desagregará para retornar à massa, do qual saíram, como ocorre com os corpos materiais. Então, quando nós desencarnamos, a nossa matéria física tem o quê? A deterioração, né? Ela retorna para o mundo material, ou seja, ela vira um fertilizante. Mas e os espíritos também voltariam para um princípio que foram emanados? Essa é a pergunta. É difícil compreender que uma coisa que tem começo possa não ter fim. Existem muitas coisas que não se compreendem, porque a sua inteligência é limitada, a inteligência humana é limitada. Mas isso não é uma razão para repelir. O filho não compreende tudo o que compreende o pai, seu pai, nem o ignorante tudo o que compreende o sábio. Dissemos-lhes que a existência dos espíritos não tem um termo. É tudo o que podemos dizer por hora. Com isso, nós terminamos aqui a parte desse capítulo.